Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, de número 532. Eu sou o Rodrigo Bibo e N.T. Wright não é um herege. Boa. Eu sou Alcino Júnior e nada justifica você perder esse episódio. Muito bom, muito bom. Bom, então sobrou pra mim, né? Eu sou Guilherme Nunes e essa carta aos Gálatas, não é sobre justificação pela fé. Meu Deus, pega essa. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança e vamos apresentar um pouquinho pra vocês a carta de Paulo aos Gálatas. E sim, seremos guiados por N.T. Wright. Afinal, a Thomas Nelson Brasil lançou o Comentário para a Formação Cristã de N.T. Wright, um comentário simplesmente essencial para quem estuda o apóstolo Paulo, para quem quer entender o cerne da teologia. Não, talvez não seja o cerne da teologia do N.T. Wright, mas sem sombra de dúvida, um escrito do N.T. Wright fundamental para você entender um pouco a sua perspectiva sobre Paulo, para você entender o que ele é, como ele entende a salvação. E Gálatas é uma carta muito importante do apóstolo Paulo e o N.T. Wright comenta ela. E esse comentário que é dedicado para a formação cristã, ao mesmo tempo que é o primeiro comentário acadêmico de N.T. Wright, tá bom? Então esse episódio chega até vocês graças a Thomas Nelson Brasil e o lançamento de N.T. Wright, Comentário para a Formação Cristã, Gálatas. Mas antes, os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: dia 30 de novembro é o último dia para você participar da Black Friday EBT. Sim, você estudando o ano de 2024 com a turma do Bibotalk por menos de R$25 mensais. Sim, a gente deu 40% de desconto no plano anual e, gente, se você for parcelar, dá menos de R$25, aí tem as taxas normais do Hotmart e tal, mas tá muito barato, é um total, acho que R$290 ficou. Você pode pagar à vista ou parcelar em algumas vezes lá e tal. Gente, na moral, sério, pra você passar, ou seja, você vai pagar agora e vai estudar com a gente até novembro do ano que vem. Bibo, o que tem? Gente, já tem muita coisa boa na EBT. Já tem mais de 7 módulos publicados, são 110 aulas gravadas, aula toda semana, mentorias ao vivo quinzenais, vários materiais, PDFs, e-books de apoio, uma comunidade no Telegram vibrante que se ajuda. Na moral, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, mas só até o dia 30 de novembro. Depois a gente vai revisar os preços da EBT, porque estão muito baratos. Baratos mesmo, galera. Na moral, então aproveita e vem estudar teologia com a turma do Bibotalk, que olha, sério, tá muito legal. E é claro, né? Só pelo que já tem, já vale o que você tá pagando. Pensa que vai ter o ano de 2024 todinho pra você estudar com a gente. E muitas coisas novas virão em 2024, se Deus quiser e assim permitir. Se você tá procurando teologia reconhecida pelo MEC, um bacharelado em teologia, porque você tem planos acadêmicos e tal, aí você vai estudar na Fabapar. Utiliza o cupom Bibotalk, que você tem desconto aí numas taxas, tá bom? Não esquece, usa o cupom Bibotalk. E a Fabapar tem um bacharelado em teologia 100% reconhecido pelo MEC, 100%, aliás, tem como não ser 100% reconhecido pelo MEC? Eu acho que não, né? Mas ele é 100% online e reconhecido pelo MEC. A Fabapar tem também pós-graduações e tem também o mestrado em teologia. Então, se você pensa uma carreira acadêmica na teologia, aí você vai para a Fabapar, que é uma instituição histórica, reconhecida pelo MEC, vai te dar diploma, certificado, tudo certinho, tá bom? E usa o cupom Bibotalk, porque é um cupom que dá desconto para vocês e mostra pro patrão que o nosso trabalho tá dando resultado, beleza? Outro recado importantinho aqui pra você é que no dia 2 de dezembro, ou seja, neste sábado, nós estaremos no Beta Day em Curitiba. Eu, Cacau e Gutierrez trocando uma ideia ali em Curitiba sobre o tema espiritualidade para uma sociedade cansada. Que coisa legal, que tema bacana. Vai ser em Curitiba, na Igreja Comum. Ainda tem algumas vaguinhas. O link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube, beleza?
E o último recado e o mais importante de todos é que nós estamos fazendo uma pesquisa para conhecer a nossa audiência. Galera, essa pesquisa é importante para nós que produzimos o conteúdo e é importante também para que a gente possa anunciar, vender o Bibotalk para as empresas. Você gosta do nosso conteúdo? Bem, ele precisa de grana para se manter e a grana vem por meio também dos clientes que nós temos. Então, se você quer nos ajudar, gosta do nosso trabalho, preencha essa pesquisa para a gente poder te conhecer melhor, para poder correr também atrás de produtos que sejam mais a cara da audiência do BTcast. Então, se você ouve regularmente o nosso podcast, eu quero implorar para você responder a nossa pesquisa, tá bom? Vai demorar menos de 5 minutos. Ajude-nos respondendo nossa pesquisa e a gente ainda vai sortear alguns livros da Thomas Nelson para aqueles que responderem à pesquisa. Ou seja, você ajuda a gente e ainda corre o risco de ganhar alguns livros. Ouvi dizer que vai ter até Bíblia de estudo e tal, enfim. Tá bom, galera? Ajude a gente, responda essa pesquisa porque é muito importante para nós. Nós temos uma audiência enorme e tem poucas pessoas. Eu sei que você é uma daquelas pessoas que, tipo, mano, pô, sem tempo, eu amo você, mas sem tempo. Então, por favor, arruma um tempo que a gente precisa de você. Meus amigos, Guilherme Nunes e Alcino Júnior e Guilherme Nunes, carta de Paulo aos Gálatas. Queria que vocês dessem uma pequena introdução, aquele básico que a gente sempre faz aqui na série Aliança, que é dar um panorama, né, mais ou menos, do que essa carta trata e quando ela foi escrita, né, para quem que ela foi escrita, quem escreveu, né, mas, né, aqueles básicos que a gente sempre discute na série Aliança, né, quem, para quem, quando, como, por quê, aquelas perguntinhas, né, do famoso estudo bíblico. Como é que era o nome, gente? Tem o nome desse método de estudo bíblico, como é que é? Estudo bíblico indutivo. Indutivo, exatamente. Mas vamos lá, quem pode me ajudar a gente localizar um pouquinho a carta de Paulo aos Gálatas nesse sentido? Eu já respondi várias perguntas nessa minha colocação, mas é isso mesmo? Bom, eu acho que essa carta, antes de tudo, ela é maravilhosa porque ela foi um instrumento muito importante no decorrer da história da igreja para coisas importantes para a igreja, como foi a reforma protestante, querendo ou não. E o próprio Lutero falou que Gálatas foi a carta que ele se casou com ela. É a minha Catarina vambora. E eu acho que hoje muitos ainda insistem em diminuir a importância dessa carta para Lutero, ou então achar que Lutero entendeu totalmente errado a carta. Hoje nós temos muito disso, mas na verdade existe uma história muito apaixonada de Lutero com essa carta e a importância dela. Então, para mim, essa carta ela marca uma virada histórica na igreja. Outra coisa importante é que essa carta ela é tão brilhante, tão cheia de verdades e conceitos, que nós temos várias perspectivas sobre ela. Quem está nos escutando agora pode achar que, quando a gente iniciou, né, no início dizendo, pô, essa carta não é sobre justificação pela fé, pode achar tão estranho. Mas a gente não está negando que exista justificação pela fé na carta. A gente está dizendo de que ela é muito mais do que simplesmente um único tema. E essas outras perspectivas da carta nos ajudam a entender um pouco dessa riqueza que é a carta de Paulo aos Gálatas. Então eu gostaria, assim, eu acho legal situar primeiro que essa importância é uma importância realmente histórica e é uma importância também para a teologia atual, porque depois de Romanos é a carta que gerou mais debate nos últimos anos, para ser mais exato, desde 1949, quando aconteceram ali as descobertas das cavernas de Qumran, e o deserto da Judéia então foi ali cheio de pesquisas, muita coisa que foi desenvolvida ao decorrer dos anos, nos achados, nos escritos ali, contribuíram muito para a gente entender melhor o contexto do judaísmo em que Paulo está escrevendo e, por consequência, a própria carta de Gálatas e muitos conceitos que nós temos em Gálatas foram encontrados nesses documentos em Qumran. E isso levou a muitas pesquisas nessa carta. Então nós temos uma carta que marca um ponto importante na história, que é a reforma, e nós também temos uma carta que marca um ponto importante nos estudos paulinos, que foi o surgimento de várias outras perspectivas que, mais uma vez, não necessariamente são excludentes e, na verdade, nos ajudam a entender a riqueza que é a carta de Paulo aos Gálatas. Uma outra questão que a gente precisa também ter em mente quando a gente fala de Gálatas é que foi uma das primeiras, se não a primeira carta que Paulo escreveu, né? Provavelmente a primeira, eu particularmente acredito que sim, apesar que existem também debates quanto a isso. Alguns estudiosos acreditam que talvez 1 Tessalonicenses tenha sido antes, mas eu
tendo a acreditar que Gálatas foi a primeira. Isso nos impõe também algumas dificuldades pelo seguinte aspecto. Muitos temas que Paulo trata aqui, ele vai ampliar em outras cartas, principalmente em Romanos. Então, isso dificulta a nossa leitura de Gálatas em alguns aspectos, mas isso também não pode fazer com que a gente chegue a Gálatas, quando a gente vai ler a Epístola aos Gálatas, a gente já leia trazendo os pressupostos que a gente tem da leitura de outras cartas. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, uma coisa que muitas pessoas fazem, por exemplo, é trazer as concepções que ela tem da Epístola aos Romanos, para dentro da leitura de Gálatas. Isso é um problema. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, e por isso é importante a gente localizar Gálatas no tempo, tendo essa visão de que Paulo tem uma mensagem a passar aos Gálatas, e a nossa leitura das outras cartas, em muitos momentos, precisa ser distanciada para que a gente alcance o real sentido que Paulo quis dar dentro desse texto específico. O Alcino tocou nesse ponto aí da datação de Gálatas, se é a primeira carta de Paulo ou não. Gui, tu vai com o Alcino e com os comentaristas dessa linha, ou tu segue outros comentaristas no debate? Então, esse é um assunto ainda debatível, mas o mais aceitável na academia é que Gálatas foi a primeira carta de Paulo. Eu, particularmente, entendo que antes tenha vindo 1ª e 2ª Tessalonicenses, mas não significa que a carta que rodou mais tenha sido 1ª e 2ª Tessalonicenses. Eu acho que a que mais impactou a igreja no início, que rodou mais, que foi mais usada, foi de Gálatas. Então, assim, na minha concepção, Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses e depois Gálatas. A visão tradicional é que ele escreveu primeiro Gálatas e depois 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas você percebe que é um debate que as duas coisas estão muito juntas ali. Mas assim, quando a gente está falando de data, o que é importante? O importante é primeiro estabelecer para que Gálatas ou para que região da Galácia Paulo está escrevendo. O debate é o seguinte, e o N.T. Wright vai falar isso muito bem no comentário dele, inclusive com a didática muito boa. Se Paulo estava escrevendo para a Galácia do Sul ou para a Galácia do Norte. Para quem ele está escrevendo? E assim, eu acho que quando a gente está vendo essas questões técnicas, alguém pode perguntar assim, bom, e o que é que isso importa no final das contas? E por incrível que pareça, pessoal, por incrível que pareça, essa informação importa. Muito bom, muito bom. O N.T. Wright defende isso, que Gálatas e Tessalonicenses são os primeiros escritos de Paulo. Qual é a importância de estabelecer para que Galácia Paulo está escrevendo? Para que região da Galácia? Porque, dependendo de como você definir isso, você vai definir a sua interpretação de Gálatas 2. Então, assim, em Gálatas 2, tem Paulo chegando em Antioquia e tendo aquele episódio com Pedro. Então, dependendo como você interpretar para que Galácia Paulo está escrevendo, se é a do Sul, se é a do Norte, isso vai influenciar na tua leitura daquele episódio de Gálatas 2 de Paulo e Pedro em Antioquia. Então vamos lá. Se a carta de Paulo foi dirigida à Galácia do Sul, então ela foi escrita antes do concílio de Atos 15. Então, olha a importância. Se ela foi para o Sul, ela foi escrita antes do concílio de Atos 15. Se ela foi para a Galácia do Norte, ela foi escrita pós-concílio de Atos 15. Tá, como é que tu chega a essa conclusão, Gui? Por que você chega a essa conclusão? Por que se é isso, e se não é isso, não é aquilo? Pronto. É que se ele escreve para a Galácia do Sul, Paulo escreveu entre 49 e 50, porque já haviam crentes lá. E 49 e 50, portanto, foi antes do concílio. Se ele escreve para a Galácia do Norte, então ele escreveu entre 52 e 57, ou seja, depois. E aí faz sentido ele ter escrito para a do Norte, por quê? Porque a do Sul já tinha basicamente diminuído e a do Norte é que tinha crescido. Então, a importância de saber disso é se foi antes ou depois do concílio. Então, didaticamente, seria assim. Se para o Sul, antes do concílio. Se para o Norte, depois do concílio. Se para o Sul, antes e mais cedo, ele escreveu. Se para o Norte, depois e mais tarde ele escreveu. Aí você diz assim, tá, mas para que isso é importante? Muito. Porque o que Paulo conversa com Pedro é determinado se eles estão sofrendo já as conclusões do concílio de Atos 15, se eles estão sofrendo o fato de que ainda não teve o concílio de Atos 15. Caraca! Então, de novo, a grande questão é, se Paulo escreveu o antes de concílio, aquele episódio dele com Pedro ali, a gente vai ler de uma forma. Se ele escreveu depois do concílio, muda completamente a história. A visão muda. Por quê? Porque qual é o problema que teria judeu sentar com gentil se já estava tudo resolvido entre todo mundo? Gui, antes do Alcino falar, é legal, tem gente agora que tá meio que dando uma boiada. Gente, o que é o Atos 15 e qual é a treta de Paulo? Gente, vamos lá, assim, em linhas gerais, nós temos inclusive um episódio sobre o concílio de Atos, tá bem legal, é um dos primeiros BTcasts lá, isso deve ter mais de 10 anos, dá até pra fazer de novo um episódio, mas é basicamente a gente
Atos 15 é Paulo se juntando com os demais apóstolos e eles decidindo o que os gentios têm que cumprir, assim, tipo, ó, gente, vamos lá, nós temos uma igreja composta de judeus e gentios, ou seja, quem são os gentios? Galera que não é judeu. E aí, o pessoal precisa se circuncidar? O que a galera... Porque tem um pessoal dizendo que precisa se circuncidar e tal. E aí o pessoal, qual é a decisão de Atos capítulo 15? Que não precisa se circuncidar, né? Pra gente só pegar o principal tópico aqui. Não precisa se circuncidar. Se guarda da imoralidade, de algumas questões ali. Acho que até tem uma questão alimentícia que ainda fica, mas é basicamente isso. A circuncisão não é exigida de quem não é judeu. Você não é judeu? Não precisa se circuncidar, tá tudo bem. Você é da família de Abraão. E Atos e Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 14, a gente tem uma treta de Paulo com Pedro. Em que sentido? Pedro tá sentado na mesa, comendo salsicha com a galera, hambúrguer, bacon, entendeu? Tá ali, sentado com os gentios. Nisso chega alguns, né? Ele sabe que alguns da parte de Tiago vão chegar. Isso quer dizer o quê? Uma galera que defende que tem que se circuncidar, que você tem que abraçar os elementos da religião judaica para você ser um verdadeiro cristão. Mais ou menos isso? Isso, mas aí olha que questão. Se os da parte de Tiago estão chegando achando que tem que se circuncidar, então foi antes do concílio. Eita. Se já aconteceu o concílio, então a coisa ficou mais complicada agora. Uhum. Por que que Pedro teve medo quando eles chegaram? Exato, complexa. Então, essa é a grande discussão. Eu acho que quem lê comentários de N.T. Wright vai perceber como ele, de forma acho que muito legal, mostra pra gente como isso é importante. Ele não desenvolve muito, porque ele é muito direto ao ponto do texto, mas ele mostra lá... E ele desenvolve isso na biografia dele de Paulo, né? Que é um outro livro dele que passou meio batido aqui no Brasil, mas ele tem uma biografia do apóstolo Paulo, que se eu fosse você, já botava no carrinho junto. Pegava esse comentário de Gálatas, já emendava a biografia de Paulo dele. Pra explicar um pouco assim, pra seguir essa parte, seria mais ou menos assim. Se foi antes do concílio, então essa leitura de que Pedro teve medo da parte de Tiago faz sentido. Pedro era um judeu, e aí chega outros judeus de Jerusalém. O assunto com os gentios ainda não estava definido, então ele tem medo e ele se levanta e acontece aquilo ali com Paulo. Então você tem aquilo ali. Só que eu não sigo muito essa visão, porque eu acredito que a carta foi escrita depois do Concílio de Jerusalém. O N.T. Wright acredita que a carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém. Eu já acredito que tenha sido depois. E quais são as implicações para mim? Eu vou falar bem devagar assim, porque pode complicar, pode embolar o meio de campo. Eu acredito, quando os da parte de Tiago chegam, Pedro não está com medo deles, porque eles chegam, na verdade, para dar uma informação para Pedro. E que informação é essa? Que existe alguns chamados da circuncisão. Você vai observar aqui no texto de Gálatas 2, existe dois termos. Os da parte de Tiago e os da circuncisão. Eu acredito que quando os da parte de Tiago chegam, eles falam assim para Pedro: Pedro, cara, existe um grupo violento chamado dos da circuncisão, que depois do que aconteceu o concílio, eles estão perseguindo os judeus que estão se juntando com os gentios e matando quem eles verem pela frente. Nessa hora, Pedro se levanta. Por quê? Porque ele percebe que se esses da circuncisão chegam, a igreja que ele estava de Antioquia ia ser prejudicada. Eles iam ser mortos, provavelmente. Então, Pedro, com um cuidado pastoral, se levanta e diz assim: beleza, então eu não vou ter comunhão com vocês. Então, de novo, os da parte de Tiago, ao meu ver, não estão vindo para causar confusão com Pedro. Na verdade, eu acho que eles estão indo para dizer para Pedro que depois que o concílio terminou, muitos judeus não conformados foram atrás de causar várias matanças, que no cristianismo primitivo eram conhecidos como o grupo da circuncisão. Pedro, então, tem esse cuidado pastoral. E ele, na mente de Pedro parece que é assim: cara, eu vou evitar essa perseguição aqui. Eu vou evitar a matança aqui. E aí ele levanta. Paulo, vendo isso, Paulo resiste e ele afasta. E é interessante que o que Paulo vai falar depois no capítulo 2 é basicamente dizendo assim: se você se levanta com medo da perseguição, você está dizendo para eles que eles podem abrir mão da comunhão, mas a comunhão é um fator decisivo no evangelho. A gente sofre por ela, a gente não abre mão dela. Então, a meu ver, Pedro estava tendo esse cuidado pastoral. Ele se levanta para não causar perseguição, e Paulo resiste à face, porque para Paulo, comunhão não é negociável, e tem que resistir a ponto de experimentar perseguição por isso. Então essa é uma outra visão. Mas, Gui, sim, é uma outra visão, que difere da do... Isso, a visão tradicional pega os da parte de Tiago e iguala com os da circuncisão, dizendo assim: chegou os da parte de Tiago, os da circuncisão, e
iam lá para causar complicação para Pedro, com medo deles, se levanta e tal. Eu já imagino que eles chegaram lá, os da parte de Tiago, que já tinham resolvido tudo no concílio. Mas aqui, cara, o N.T. Wright, ele traduz como aqueles da circuncisão, né? Pois temia as pessoas da circuncisão. Isso, exatamente, porque ele faz uma relação que é o mesmo grupo, os da parte de Tiago, é o mesmo grupo Exato. dos da circuncisão, aí ele segue os comentários tradicionais, mas eu acredito que não, eu acho que não é o mesmo grupo. Porque eu entendo que... Cara, eu tenho dificuldade com essa tua linha, porque assim, primeiro eu acho que Paulo não tá só defendendo a ideia da comunhão ante a perseguição, porque depois todo o discurso de Paulo ali, né, nos versículos 15, 16, ele vai fazer essa questão de circuncisão e justiça e tal, né? Ele vai discorrer teologicamente esse lance da circuncisão não ser a nossa justificação e tal. Uhum. Então, é bem complicado, cara. É um texto complexo, mas eu acho que eu fico com o N.T. Wright nesse sentido. É complexo. Não, com certeza, sim, é complexo. É difícil de localizar, essa que é o lance. É porque quando a gente lê a justificação em Gálatas 2, aí é que vem a tendência, porque a gente já vê como eu faço para ser salvo diante de Deus e não quem que faz parte da família de Deus. Uhum. Então, é uma questão de que, na leitura que eu apresentei, a justificação ali não é sobre como eu ser salvo, não é como circuncisão para ser salvo. É, na verdade, quem é que faz parte, qual a importância da comunhão. Então, assim, é por isso que a minha leitura antes... A que história eu pertenço? Isso, a minha leitura desse acontecimento na Antioquia, ele, na verdade, é baseado não no fator externo ao texto, mas porque a minha leitura de Gálatas 2 difere um pouco da teologia reformada, que olha a justificação como eu faço para ser salvo, e aí eu já sou um pouquinho mais na nova perspectiva, que em vez de perguntar como eu faço para ser salvo, pergunta quem é que faz parte do povo de Deus, e por que isso é importante, e por que Cristo morreu para que o povo de Deus estejam unidos. É tanto que ele diz assim, olha, se justificação vem pelas obras, ou portanto, se fazer parte do povo de Deus vem por fazer alguma coisa, então Cristo morreu em vão. A ideia de Paulo é Cristo morreu para que o povo permaneça unido, mesmo diante da perseguição. No final de Gálatas, ele vai dizer que muitos estavam abraçando os falsos ensinos com medo da perseguição. Então ele vai dizer, muitos estão ensinando isso e estão abraçando isso porque não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo. Então assim, o contexto de perseguição na carta aos Gálatas, ela é muito forte. O Wright não vai nessa linha que eu acabei de falar aqui, mas é uma outra linha, só para apresentar assim, não é para você aceitar o que eu acabei de falar, não é para você pensar o que eu falei. E nem para aceitar o que o Wright fala também, né? É legal você ver que, porque assim, às vezes, não é que dá para conciliar os dois, né? Que são informações diferentes, né? Foi antes do concílio, foi depois do concílio. Uhum. Mas no fundo, as motivações acabam ficando muito próximas, né? As motivações acabam ficando muito próximas, de alguma forma. Perfeito. Eu fico no meio do caminho aí, entre a interpretação que o Guilherme tem e a interpretação que o Wright tem, porque eu acho que os dois têm acertos em algum aspecto. Porque eu penso o seguinte, para mim isso daí aconteceu após o concílio, realmente, e a impressão que eu tenho é que o Guilherme tem razão quando ele distingue esses da parte de Tiago dos da circuncisão, porque me parece que esse pessoal de Tiago vem como mensageiros para poder comunicar à igreja o que estava acontecendo, e aí a impressão que eu tenho quando eu leio o texto é a seguinte, parece que aquela comunidade é uma comunidade que foi criada há pouco tempo, a comunidade dos Gálatas parece que é uma comunidade criada há pouco tempo, isso fica evidente na forma como Paulo se dirige a eles. E aí o que me parece é o seguinte, esses mensageiros da parte de Tiago que vêm, eles vêm para dizer o seguinte, olha, aquilo que foi decidido lá no concílio, tem gente que foi contra, e eles estão vindo para cima de vocês. E aí isso explicaria também, e entra uma outra coisa que o Wright fala, que parece que a carta aos Gálatas foi escrita, Paulo escreveu tendo um senso de emergência muito grande, e parece que ele escreveu ela meio que com pressa. Então a impressão que me dá é um desdobramento do concílio que já foi realizado, e aí Paulo escreve essa carta correndo para avisar para eles, e esses mensageiros da parte de Tiago vêm também para avisar, ó, o que foi decidido lá no concílio, tem gente que foi contra, eles estão matando e é bom vocês se prepararem, e aí Pedro toma a atitude que tomou. Então, sob esse ponto de vista, me parece que o Wright acerta em algumas coisas e o Guilherme em outras. Eu acho que eu fico no meio do caminho aí. Ó, você compra o comentário do Wright e espera o Guilherme lançar o comentário dele.
E antes da gente continuar com o assunto, eu quero interromper aqui para avisar você que não ouviu os recados paroquiais. Sim, eu persigo você até aqui, porque é muito importante que você responda a pesquisa que nós estamos fazendo. Nós do Bibotalk queremos e precisamos conhecer a nossa audiência. Se você gosta do OBTcast, eu imploro que você responda a nossa pesquisa que está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com ou no YouTube. Sério, responde a pesquisa e ainda concorra a livros da Thomas Nelson Brasil. Mas, gente, independente de concorrer a livro, sério, se você gosta do nosso trabalho, responde essa pesquisa. Por favor, por favor. É importante para a gente poder vender o Bibotalk para os nossos clientes, ter uma noção onde a gente está acertando, errando, enfim. É muito importante conhecermos a nossa audiência. Então, eu imploro para você, responda a pesquisa do Bibotalk nesse ano de 2023, tá bom? O link tá aqui na descrição deste BTcast, ou em bibotalk.com ou no YouTube, beleza? Conto então muito com vocês. Simbora terminar esse assunto que tá bom, hein? Mas vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho dessa questão da carta de Paulo aos Gálatas, porque, de fato, a gente tende a resumir a carta no lance da justificação, né? E foi muito legal isso que você falou, Guilherme, porque, de fato, a comunhão é muito importante, né? A salvação é algo importante, mas pertencer à família de Deus é como a salvação se manifesta para o ser humano. Ele pertence a uma família, ele pertence a uma história, né? E por isso que para o Wright, essa carta tem a ver com formação cristã, porque você pertence a uma história, né? E o Wright vai bater muito isso. Aliás, em vários escritos dele, ele bate nessa tecla. A gente pertence, né, a uma família, ao povo de Deus. Inclusive, o primeiro livro até dessa coleção do Wright que a Thomas Nelson lançou é sobre o Novo Testamento e o povo de Deus. Então, assim, inclusive que é sobre origens cristãs e a questão de Deus. Por enquanto, só lançou o volume 1. Mas esse comentário aos Gálatas vem na esteira desses escritos que a Thomas Nelson está lançando do N.T. Wright. Mas vamos lá. A gente sabe que Paulo está discutindo esse lance ali de salvação pelas obras e salvação pela fé, justificação por obra, justificação por fé. E a gente tende a fazer muito e a ler, e parece que resumir a carta a isso, até por conta da nossa herança, de Martinho Lutero, enfim, a própria teologia reformada tem contribuições sobre isso, mas eu queria que tu explorasse um pouquinho mais aquilo que tu falaste na tua abertura, né? Por que não é... O que é essas obras, né? A gente lê muito obras, obras é o que Lutero falou da Igreja Católica. Obras é aquilo que a gente faz para ser salvo. Como é que a gente entende obras aqui na carta de Paulo aos Gálatas, né? O que são essas obras da lei? Qual é o contraponto da fé? Como é que a gente entende essa dinâmica? E por que a carta aos Gálatas não é só sobre isso? Aliás, eu acho que o porquê não é já ficou claro, né? Mas enfim, repetindo a pergunta aqui. Ô Bibo, rapidinho antes do Guilherme falar, é que você tocou num ponto aí que eu acho que a gente precisa comentar. Opa! Essa ideia da carta aos Gálatas ser uma carta sobre essa questão da justificação pela fé, da fé e das obras, isso é uma herança que a gente tem, como você muito bem colocou, lá de Martinho Lutero, lá da Reforma Protestante, que foi quem leu mais a carta com esse viés. E aí é importante a gente ter em mente que hoje em dia muitos acadêmicos, inclusive o próprio N.T. Wright, questionam essa leitura que Lutero teve da carta, porque muitos deles entendem que Lutero acabou levando para sua leitura os pressupostos do seu tempo. As lutas, né? As lutas do seu tempo. Então Lutero enxergou muitas vezes nos judeus, né, nesses judeus da circuncisão, que defendiam essa coisa da lei, ele projetou Roma nesses caras. E aí, por conta disso, ele deu uma ênfase à Epístola aos Gálatas que não parecia ser a mesma ênfase de Paulo, porque ele estava, entre aspas, assim, contaminado pelo seu ambiente de tal forma que ele enviesou a sua leitura. E o que a gente tem hoje são estudiosos revendo essa interpretação tradicionalmente, que é a interpretação reformada, que colocam a justificação no centro da carta, justamente por isso. Porque eles entendem que, passado esse cenário social, cultural, político em que Lutero estava inserido, a gente consegue olhar e perceber que o pressuposto de Lutero pesou muito na hora que ele interpretou a Epístola aos Gálatas. Perfeito, perfeito. É tanto que o nosso entendimento sobre obras da lei, ele é diretamente associado com as obras no catolicismo romano, né? De que ser salvo pelas obras seria ser salvo
por fazer caridade, por fazer alguma coisa assim. Defendendo um pouco Lutero, e aí existe um carinha que que eu acho que é o principal defensor da posição luterana sobre esse assunto, é Stephen Westholm, que ele tem uma grande defesa de Lutero sobre isso, e ele vai dizer que Lutero tentou aplicar a carta ao seu tempo, e hoje nós achamos que a aplicação que ele fez ao seu tempo é o que Paulo está dizendo diretamente na carta. É como se hoje, durante uma pregação, existe a exposição e a aplicação. Então, Lutero aplicou ao seu tempo, né? Então, assim, o que seria, então, obras da lei em Gálatas? Obras da lei é um termo muito conhecido no judaísmo. Geralmente, quem lê muito um cara chamado James Dunn, N.T. Wright até, vai entender que para eles, obras da lei, na verdade, serviam como marcadores. O que seriam esses marcadores? Marcadores de identidade. Aquilo que define ou não se uma pessoa faz parte do povo de Deus. É como se fosse limites de um município. É como se fosse muros de uma casa. Então, para N.T. Wright, James Dunn, Ep Sanders, Christian Stendhal, Scott McKnight, Nijaya Gupta, Michael Bird e muitos outros, obras da lei têm a ver mais não o que eu faço para ser salvo por fazer alguma coisa, mas por determinar se eu faço parte ou não do povo de Deus. Então, explicando, obras da lei seriam aquilo, definiam um judeu como um judeu, ou definiam um judeu como povo de Deus. Então, o que é que definia um judeu como povo de Deus? A guarda, de forma simples, do Shabat, a circuncisão, as leis cerimoniais em relação a dietéticas, as leis de comida. Então, obras da lei, para N.T. Wright e outros, não significa tanto caridade, algo que eu faço aleatório para ser salvo, mas significa algo que eu faço para fazer parte do povo de Deus ou para ser identificado como povo de Deus. Guardar o Shabat, guardar a circuncisão e guardar ali as leis dietéticas. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que a galera do N.T. Wright e companhia, eles observaram que no judaísmo, principalmente numa caverna de Qumran, e a caverna é 4QMMT, uma caverna que lá aparece muito o termo obras da lei. Obras da lei, obras da lei. E nessa caverna dos escritos que foram encontrados ali, massivamente a evidência é de que se fala mais de identidade, que é que determina alguém como povo de Deus. O que estava acontecendo em Gálatas? Provavelmente, esses missionários, entre aspas, estavam tentando convencer os gálatas de que, para eles serem parte do povo de Deus, não adiantava somente serem herdeiros da promessa pela fé. Eles tinham também que se identificar como povo de Deus por meio do Shabat, por meio da circuncisão e por meio das leis dietéticas. Então, vamos imaginar uma situação hipotética para ficar mais fácil. Vamos dizer que você está na sua casa e marca uma reunião na sua igreja, aí chega um grupo lá e diz o seguinte: galera, é o seguinte, vocês ouviram um evangelho de um cara chamado Paulo? Sim, ele passou por aqui, cara, o cara é gente boa demais, né? Gente boa. E o que foi que ele ensinou para vocês? Cara, ele disse que pra gente ser povo de Deus, bastava a fé no Messias. Pra gente ser parte da família de Abraão, temos que apenas crer. Aí eles disseram: cara, olha, Paulo estava certo, tá? Paulo estava certo, realmente vocês têm que crer, porque Abraão creu. Mas vocês lembram que Abraão também se circuncidou? Então, se Abraão é o exemplo que Paulo deu, que ele foi, então, ali, recebeu as promessas pela fé, e vocês também recebem as promessas pela fé, não esqueçam que todos que são da família de Abraão não só creram, como também guardaram o sábado, circuncidaram e abraçaram as leis dietéticas. Então, vocês querem um combo completo? Abracem não só a promessa, mas a lei, porque somente assim vocês vão fazer parte do povo de Deus. Percebam uma coisa aqui, nessa leitura, a carta não é tão individual, ela é mais comunitária. Nessa leitura, a pergunta não é como eu faço para ser salvo, ainda que esteja na carta, nas entrelinhas, mas é uma questão de comunidade. Como é que um gentio vai agora fazer parte do povo de Deus? Ora, se na época dos judeus eles eram povo de Deus, eles tiveram que se circuncidar, guardar o sábado e tal, então os gentios também têm que fazer isso. Assim, a gente vai poder ser povo de Deus unido. A imposição, portanto, que estava acontecendo aos gentios era a seguinte: você quer fazer parte do povo de Deus e ficar juntinho com os judeus? Abrace também aquilo que identifica um judeu como povo de Deus, a identidade dele. Qual é a identidade dele? O Shabat, por isso que é tão disputado na carta, principalmente a circuncisão, as leis dietéticas, que Paulo vai discutir também no capítulo 4. Então, resumindo esse grande
essa grande questão aqui, coloque assim na sua mente para você entender. Então, o que são obras da lei em Gálatas? Para um lado, obra da lei é o que eu faço, é quando eu, por esforço, faço alguma coisa para ser salvo. Essa é a leitura mais tradicional. A outra leitura que você vai encontrar no comentário do N.T. Wright, que é bastante rica, é que obras da lei não é tanto o que eu faço para ser salvo. Por quê? Porque nenhum judeu precisava fazer alguma coisa para ser salvo, ele já nascia na aliança. Então, o que significa, então, a obras da lei? Significa ser marcado para fazer parte do povo de Deus. De um lado, portanto, você tem legalismo, ou seja, como é que eu faço? Ser salvo pelas obras. E, por outro lado, eu não tenho legalismo. Por outro lado, eu tenho a questão etnocêntrica. Eu preciso me tornar um judeu para ser salvo. Eu preciso, na verdade, me tornar um judeu para fazer parte do povo de Deus. Essas duas diferenças. O Guilherme ressaltou essa questão do sentido, do tom mais comunitário que Paulo dá à carta aos Gálatas, né? E isso é muito importante porque quando a gente olha para o texto, além da gente perceber esse aspecto comunitário, a gente também percebe em muitos momentos que Paulo vai enfatizar muito mais aquilo que Deus ou aquilo que Cristo realiza por nós do que aquilo que nós fazemos para chegar até Cristo. E aí a gente entra na questão que talvez seja a mais polêmica popularmente falando. Por quê? Porque o N.T. Wright vai defender o seguinte: quando Paulo fala lá da fé, justificados pela fé em Cristo, na verdade, ele não está falando da fé em Cristo, ele está falando da fidelidade de Cristo. Mas não é que, ao contrário do que dizem, não é que o N.T. Wright esteja negando a justificação pela fé. Ele só está dizendo que o foco de Paulo não está naquilo que nós fazemos, ou seja, no crer, na justificação pela fé. Mas o foco está no agente, o foco está naquilo que Cristo fez para nos abrir as portas para que nós façamos parte, então, desse povo. Perceba, ele não nega a justificação pela fé. Ele só diz que Paulo está olhando por um outro prisma. Ele está olhando pelo prisma do agente, ou seja, de Cristo como sendo o fiel que proporciona para nós, então, essa salvação. E quando a gente olha para o caso de Abraão também, me parece que o N.T. Wright não está tão preocupado quando ele apresenta esse argumento de que Abraão circuncidou, e Paulo está dizendo, não é sobre o que Abraão fez, não é nem sobre a fé de Abraão, é sobre o fato de que Deus escolheu Abraão para, por meio dele, trazer para si um povo. Então, o cerne da questão, mais uma vez, sai da obra que é feita pelo homem e vai para Deus como agente que proporciona, então, todas essas coisas para trazer para si um povo. Existe uma coisa importante, eu acho que para a gente tentar entender a mensagem de Gálatas toda, eu gosto muito do título dessa série, que é Formação Cristã, não é? Do comentário? Sim. Paulo, em toda a carta, ele está dizendo assim, cara, vocês começaram bem, vocês não estão terminando bem. Então é como se ele tivesse preocupado não só com o início da caminhada dos Gálatas, mas ele estava preocupado com o desenvolvimento dessa caminhada. E por que ele estava preocupado com o desenvolvimento dessa caminhada? Porque eu gosto de resumir Gálatas assim, Gálatas é sobre os empecilhos da formação de um cristão, na formação de um cristão. Os empecilhos da santidade. O que pode atrapalhar a minha santidade? E é interessante que, para Paulo, o que estava atrapalhando a santidade dos Gálatas, o desenvolvimento dessa santidade, é porque eles não estavam entendendo a lei. Então, Paulo, no capítulo 3, ele vai apresentar a promessa e a lei. E ele vai mostrar que os Gálatas estavam confundindo o papel da lei. E aqui vai a minha aplicação para os nossos ouvintes. Às vezes a gente erra na nossa santificação, não porque a gente está pecando com imoralidade, por exemplo, mas é porque a gente está errando no entendimento de uma coisa boa, uma coisa bíblica, no caso a lei. Imagina, a lei era uma coisa boa, mas um entendimento errado da lei estava causando um empecilho na santidade deles. Então, às vezes, a gente está estagnado na vida espiritual porque a gente está entendendo errado algo da vida espiritual. A gente não consegue desenvolver nosso entendimento, nossa caminhada com Deus, porque como os Gálatas, eles estavam atrapalhados com relação ao papel da lei na vida cristã. Então, às vezes, isso é muito do legalismo, né? O legalismo é a tentativa de alguém ali, muito querendo, naquele ímpeto, fazer algo bom às vezes, mas está estagnado porque não entendeu aquilo. Tá? Então, por exemplo, ler a Bíblia é algo muito bom, orar é muito bom, fazer isso é muito bom e tal, e a igreja é muito bom, mas
Isso pode ser feito de forma legalista. Então você está pegando uma coisa que é boa e está transformando com uma coisa que é ruim. E, portanto, o empecilho da santidade não está sendo imoralidades, ou como sempre todo mundo gosta de dizer, pornografias e tal, mas está sendo, antes de tudo, pode ser o falso entendimento da lei na sua vida, o entendimento de Jesus na sua vida, o entendimento do Espírito na sua vida. Então, a resposta de Paulo para os Gálatas é a seguinte: galera, a lei não deve ser encarada como uma soma para a promessa. Então, não é que agora vocês têm que abraçar a promessa e a lei. É que a lei serviu até a realização da promessa. Por isso que no 4 ele vai dizer que a lei serviu como um aio. A lei serviu como um pedagogo. A lei serviu como alguém que me leva até Cristo. Então, os Gálatas estavam querendo fazer uma soma. Não, eu preciso da promessa, amém. Mas eu também preciso da lei para conseguir realmente ser povo de Deus. E Paulo vai dizer, não, galera, a lei tem um papel de me levar até Cristo. Beleza, Paulo, mas se a lei me leva até a promessa, o que é que ficou no lugar da lei? Aí Paulo responde com a palavra que ele mais usa na carta, com o Espírito Santo. E aí o Gordon fala muito bem, isso em 92, tá? O Gordon fala assim, Gálatas não é sobre justificação, é sobre o Espírito Santo. E ele tá certo. Por quê? Minha opinião. Paulo usa mais e trabalha mais o argumento do Espírito Santo em toda a carta do que justificação. Justificação aparece 2. O termo aparece 2 vezes. No 3 quase não aparece. Mas o Espírito Santo, quando ele entra na carta, que é na metade da carta para frente, é só sobre o Espírito. Então, os Gálatas estavam achando que para ter comunhão entre judeus e gentios, era necessário fazer uma soma de promessa mais a Torá. E Paulo mostra para eles que, na verdade, a Torá tinha um papel de me levar até a promessa e me levar até a minha herança. E que herança é essa? Para Paulo, o Espírito Santo. Então a lei me leva até a promessa para que eu tenha a herança, e a herança é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é aquele que me conduz a viver a minha nova herança em comunidade. É por isso, gente, que o fruto do Espírito é mais sobre comunidade do que individual. Amor não é próprio, é amor ao outro. Paz não é paz com o seu interior, é paz entre os irmãos. Longanimidade não é sobre você ter calma com você mesmo, é com o irmão. O fruto do Espírito, portanto, é tudo sobre a nossa relação com o outro. Então, enquanto eles achavam que tinha que abraçar a Torá para ter comunhão, Paulo vai dizer, vocês têm que viver no Espírito para ter comunhão. Caso vocês errem nisso, vocês vão destruir a comunidade de vocês. Então seria mais ou menos essa ideia, por isso que eu falei que justificação não seria o tema. Tá lá dentro, tá? A ideia é carregada, mas o grande ponto de Paulo é a Torá me leva à promessa, que é experimentar a minha herança, que é o Espírito Santo. E é por isso, Guilherme, que doutrina, que estudo de doutrina, que estudo da Bíblia importa tanto. Porque, na verdade, quando a gente olha para essa situação toda que você descreveu, a gente percebe o seguinte: as pessoas estavam fazendo as coisas, muitas vezes julgando que estavam fazendo certo, mas estavam com as motivações erradas. Porque o legalismo, ele faz isso com a gente. O legalismo, ele nos apresenta práticas que a gente deve fazer, mas ele não nos dá os porquês dessas práticas. E aí, muitas vezes, a gente está praticando algo porque a gente está julgando que está fazendo certo, mas a gente não tem o porquê. E quando a gente não tem o porquê, a gente se torna refém da prática, sem refletir nas nossas intenções, sem refletir nas consequências. Por isso que o estudo importa. Por isso que entender o que é o fruto do Espírito em Gálatas importa. Tudo isso que você disse aí importa muito para que a gente faça as coisas certas com a motivação certa, porque uma coisa aparentemente certa com a motivação errada pode se tornar errada, ainda que a gente julgue ser certa. Espero que não tenha embolado. O N.T. Wright tem uma coisa que me fascinou desde a primeira vez que eu li o primeiro artigo dele, que é um artigo de 1970, que é um artigo sobre história da salvação e o Paulo apocalíptico. Ele me ensinou a imaginar melhor a coisa, ter uma imaginação melhor. No capítulo 4, N.T. Wright vai dizer que Paulo está falando sobre o novo êxodo. Olha que interessante. Havia uma escravidão, Paulo vai falar no 4. Houve uma libertação, Paulo vai falar no 4. Houve um abraçado à promessa, Paulo vai falar no 4. E houve um abraçado à herança, Paulo vai falar no 4. E o N.T. Wright diz assim, galera, isso aqui é Paulo nos levando a ver o que aconteceu com a gente na imagem do êxodo, na verdade, de um novo êxodo. Então, quando Paulo fala, não voltem à escravidão no 4, para N.T. Wright, é a imagem do novo êxodo.
Por quê? Porque ao ser tirado do Egito, a ideia foi para que eles abraçassem a promessa e vivessem a herança. Só que aí o que é que o Andrew Wright faz no 4? Ele remodela o êxodo. Para ele, a escravidão é todo o mal que habita no cosmos. A libertação veio através de Jesus Cristo crucificado, que Paulo vai falar no 1, né, que nos libertou do império das trevas para outro lugar. Ele vai dizer que a promessa foi aquela promessa de que judeus e gentios fariam parte da mesma família. E ele vai dizer que a herança é o Espírito Santo que os judeus e os gentios receberiam. Se você pegar cada bloquinho desse, você vai ver que é uma repetição de fato do Êxodo. O Egito é o mal no mundo, a libertação é Cristo crucificado, a promessa é a aliança abraâmica, que judeus e gentios juntos, e a herança, que seria a terra prometida para Andrew Wright, é o Espírito Santo, e aí todo mundo começa a bater nele, por quê? Porque para alguns ele está espiritualizando demais o texto, ao dizer que a herança agora na nova aliança não é mais uma terra física, mas é o Espírito Santo. E aí, ok, existem perspectivas, você pode bater no Andrew Wright sobre isso, você tem que escutar o que ele está dizendo, tá? Você tem que entender melhor o que ele está dizendo. Gui, eu quero entender um pouquinho melhor, porque a gente sabe que a lei é uma parada muito importante para o apóstolo Paulo. Isso, né, a gente vê isso em Romanos, a gente vê aqui, a gente entender um pouquinho melhor essa ideia de obras da lei. E você está falando que a lei me leva até a promessa. Eu não entendi muito bem como é que isso funciona na prática. Porque não são as obras da lei, mas então quer dizer que não é a lei, não é a Torá. Eu queria entender um pouquinho melhor essa ideia de que como que a Torá me leva até a promessa, mas ao mesmo tempo Paulo vai fazer esse contraponto. Cara, é Cristo, né? É pela fé em Cristo. Eu queria entender um pouquinho melhor esse papel então da Torá na visão de Paulo e a sua relação com Gálatas. Essa ideia de levar até a promessa, eu queria entender um pouquinho melhor. Aí a gente teria que juntar Gálatas e Romanos, mas de forma muito simples. A lei me leva até Cristo por meio do fato de que ela acentua o pecado no homem e acentuava a queda de Israel quando não obedecia. Então, ao mostrar a acentuação da iniquidade, como ele vai falar lá no capítulo 7 de Romanos, Isso. e de como a lei foi, na verdade, me fazendo entender que eu não era capaz de nada e tal, mas ao mesmo tempo ela me ajudou a não me perder, ela foi me mantendo nos limites. Então, para Paulo é o seguinte, há um movimento, eu chamo de dança. Ao mesmo tempo que a lei, ela acentuava o fato de que eu sou pecador, ao mesmo tempo ela me mantinha, ou mantinha Israel dentro dos limites da adoração a Yahweh. Então você tem um Israel que lida com a sua própria pecaminosidade, mas que tem a lei que a mantém ali ainda dentro desses limites. Como é que a lei me levou até Cristo? Pelo um fator histórico. A lei veio 430 anos depois da promessa, ela vem para quê? Entre o espaço da promessa e da realização. E qual é o papel dela? Guiar Israel nos seus limites, mostrar a Israel os seus pecados, até que o Messias viria. Então, antes de tudo, pessoal, a lei para Paulo é histórica. Ela tem uma função histórica. Ou seja, antes de Cristo, ela estava ali para mostrar a pecaminosidade e para manter o povo de Deus dentro dos seus limites. Quando chega o Messias, Paulo vai em Romanos que parte de Israel seguiu o caminho para continuar vivendo pela lei. Quanto que a promessa era que quando chegasse o Messias, uma nova forma de vida existiria, que era viver pela fé. A vivência agora com a chegada do Messias era outra. Não era mais pela Torá como lei, mas agora é por meio da vivência pela fé e confiando simplesmente e somente pela fé de que no último dia, que na minha salvação presente ou no juízo final, é a minha fé que me sustenta e não a minha prática da Torá. Deixa eu tentar resumir assim para vocês. Para Paulo, todo o argumento de Paulo em Gálatas, você precisa colocar ele dentro de uma linha cronológica. Promessa, lei, o Messias. Aí alguém pode perguntar assim, tá, então você está dizendo que a lei, ela se viu historicamente para guiar Israel ali dentro dos limites e tal, até a chegada do Messias. Então hoje, ninguém tem mais nenhum compromisso com a lei, ninguém tem mais nenhum compromisso com a Torá. E aí, gente, onde a gente precisa entender que existem várias perspectivas, você não precisa ficar com raiva, porque a gente está apresentando uma aqui ou duas, só é uma perspectiva, tá?
Você pode observar que quando a gente fala sobre a Torá foi até aqui, a lei foi até aqui, a gente está falando da Torá como legislador final. A gente está falando da Torá como um modo de vida, como um modo de existência. Quando ela chega até Cristo, uma nova forma de existência chega, que é a vivência pela fé, marcada pelo Espírito. Não significa que eu não vou ler a Bíblia, as Escrituras, aplicando isso na minha vida mais. Não, no significado disso, a gente está falando de uma questão histórica. Historicamente, a Torá, como legisladora e como forma de vida, ela nos levou até Cristo. A partir daí, uma nova forma de vida, já profetizada por Abacuque, o justo viverá pela sua fidelidade. Ali eu entendo que o justo não seria tanto o crente, seria o Messias, mostrando qual seria a nova forma de vida do seu povo, a fidelidade, a fé, e a partir disso a Torá tem um novo significado para nós, do qual nós podemos ler, aplicar na nossa vida, mas sempre olhando agora para o nosso novo legislador, que é o Messias, que nos deu uma nova forma de vida, e a gente precisa olhar para essa nova forma de vida antes de manter os nossos olhos para a Torá, tá bom? Pode parecer um pouco complicado, mas eu te convido a ler Gálatas e a ler Romanos, capítulo 4, para você perceber que, para Paulo, a lei tem um papel histórico em primeiro lugar, e não simplesmente como um livro de regras que cai do céu, que eu preciso agora aplicar tudo para sempre na minha vida. Não, não, não. Tem um fator histórico acontecendo. Seria essa a ideia. E dentro dessa questão aí, tem a ver também uma coisa que complementa isso que o Guilherme falou, a ideia que as pessoas muitas vezes equivocadas têm do que o que era o judaísmo no primeiro século, porque às vezes a gente enxerga o judaísmo como uma mera religião, quando na verdade o judaísmo no primeiro século, ele era muito mais amplo, ele era uma cultura, ele era uma forma de enxergar o mundo. Então, quando Paulo se converte lá no caminho de Damasco, não é que ele deixa de ser um judeu, porque não era uma questão religiosa. Na verdade, ele entende que o evangelho agora é uma nova forma de ver o mundo, é uma nova forma de ler a realidade ao seu redor. E aí existe debate, né? Se Paulo deixou de ser judeu e se converteu a outra coisa. Eu entendo que não, porque na verdade o judaísmo não é uma religião, é uma cultura na qual Paulo está inserido, ele continua inserido nessa cultura, mas essa cultura agora não detém mais a sua forma de enxergar o mundo, porque a sua forma de enxergar o mundo agora é transformada pelo Espírito. Muito bom, é isso aí. Eu li hoje, inclusive, o Gordon Fee falando sobre isso, né? Aliás, isso é muito, muito legal também, isso tem a ver com Gálatas, né? Porque a gente faz uma leitura muito equivocada de Gálatas, fazendo a guerrinha, né? A guerra civil, o espírito contra a carne, quando na verdade não é o espírito contra a carne, né? Ou seja, tem a parte boa e a parte ruim dentro de você, guerreando. Então, não é. Quer entender? Vai ler o comentário do N.T. Wright sobre Gálatas, que a gente tá falando sobre ele. E, gente, vale cada centavo. É um baita... Apesar de ter o acadêmico aqui na parte de trás, tá? Primeiro o comentário acadêmico de N.T. Wright, dá pra acompanhar, gente. Dá pra acompanhar, tá? Dá pra acompanhar, dá pra você tirar preciosidades aqui dessa carta de Paulo aos Gálatas, lendo ela nas lentes de N.T. Wright. Simplesmente um dos maiores estudiosos do Novo Testamento que nós temos hoje. Por isso, gente, que a gente fica meio chateado, e eu tô falando um monte de gente, mas a gente fica meio chateado quando simplesmente reduzem o N.T. Wright a um herege, N.T. Wrong, sabe? Isso é de uma pobreza, galera. Quero deixar bem claro. Não tô dizendo que agora ele é inerrante e que ele não erra e que a gente tem que concordar. Não é isso. Acho que já ficou claro na fala dos meus amigos aqui. É que, mano, tem que respeitar o currículo dele, né? Não é assim um cara que tá se aventurando na teologia. Tu vê, o Guilherme falou de um artigo acadêmico dele da década de 70. Mano, meu Deus, eu não tava nem no ventre do meu pai ainda. E o cara já tava escrevendo e fazendo teologia, entendeu? Então, Ele escreve há 35 anos, todos os meses, um artigo. Meu Deus, mano, não pode. Ele não viu os lançamentos da Netflix agora, ele não tá por dentro. Ele não assiste, ele não tem como, cara. Ele deve estar com algumas séries atrasadas, não pode. Porque, assim, é impressionante. Então, mano, e não é um cara que escreve qualquer coisa, é uma parada, é pesquisado, sabe? E outra, tá? Vou dizer, aqui tô dizendo eu, não é os meus amigos, tá? Mas tem muita gente que critica o N.T. Wright porque o N.T. Wright desmonta castelinhos.
Entende? O N.T. Wright desmonta castelinhos. Então, a pessoa aprendeu a vida inteira, pertence a uma tradição que já está há séculos ensinando daquele jeito. E o N.T. Wright vem dizer, gente, não é isso. Eu proponho esse caminho aqui, entendeu? E aí, para algumas pessoas, o fato de alguém questionar o caminho que ela percorreu a vida inteira e que a tradição dela já percorre há séculos, é heresia. E não é, entendeu? Isso é pobreza, pobreza teológica. Então, sabe, leia N.T. Wright. Eu nunca li nada de N.T. Wright. O que eu leio? Cara, simplesmente Jesus, quando Deus se tornou rei, eu acho que são boas introduções aí a N.T. Wright. A biografia dele de Paulo, também. Surpreendido pela Esperança também é legal. Sim, é um baita livro dele também, que é Ultimato Lance e tal. Aliás, a Ultimato tem o Simplesmente Cristão também dele, que é bom, que é uma boa introdução ao N.T. Wright e tal. Mas pra ficando aqui na patrocinadora, eu acho que esses são bons livros. Simplesmente Jesus, Quando Deus se Tornou Rei, a biografia de Paulo. Cara, tem uns mais pesados também. Sobre Salmos também é legal, que ele escreveu sobre. Então, esse também é uma boa introdução. Enfim, cara, mas esse de Gálatas aqui, pra você que é expositor bíblico, você que é pregador, professor, leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa sobre esse comentário. Nos Estados Unidos, estavam esperando muito esse comentário, porque é o primeiro comentário acadêmico, mesmo assim, escrito por N.T. Wright há anos, assim. Ele tem comentários de Romanos, ou versão resumida, ou versão de estudo bíblico. Ele tem compartilhando dentro de vários outros volumes, pequenas anotações, mas o comentário mesmo acadêmico de N.T. Wright, assim, que é onde ele despende várias páginas, esse é um dos primeiros. E nos Estados Unidos, no mundo, a gente estava esperando esse comentário, porque é importante o comentário de Gálatas, porque é basicamente onde N.T. Wright resume todo o argumento dele dos principais livros dele. Por exemplo, em português seria um dos primeiros livros dele, né? O Clímax do Pacto. É um livro muito importante. Paulo e a Fidelidade de Deus é o opus magnum dele, e você vai poder ver resumido basicamente aí em Gálatas. O que me surpreende nesse comentário é que, de fato, se você quiser entender toda a teologia do N.T. Wright, Gálatas é o livro base dele, ó. Desde o The Climax of the Covenant, que seria esse clímax do pacto, desde Paulo, a Fidelidade de Deus, desde Jesus e a Vitória de Deus. Então você vai ter vários livros que são as opus dele, que ele finalmente colocou isso dentro de um comentário, porque até então era ele fazendo várias argumentações teológicas. Agora é ele colocando isso dentro de um comentário. Então é um livro, assim... Nossa, perfeito, nossa. Não, isso é muito legal, porque tem realmente, né, algumas opus magnum aí do N.T. Wright, que é Jesus e a Ressurreição do Filho de Deus, não é? Não, qual que é? Isso, que é o último volume da série dele. Paulo e a Fidelidade de Deus. A Ressurreição do Filho de Deus, né? Isso. Esse, o Novo Testamento e o Povo de Deus também entra nisso aí, tá? Isso, aí a Thomas Nelson trouxe esse, né? O Novo Testamento e o Povo de Deus. Também é uma delas. E aí tem Paulo e a Fidelidade de Deus, acho que em 2 volumes por uma editora que sumiu, acho que tem parceria com a Paulus, não sei. Foi. Mas, cara, tu resumiu muito bem, ou seja, o N.T. Wright, ele pega toda essa teologia robusta dele e aqui ele aplica num comentário bíblico. Meu, sensacional, isso. Cara, sensacional. A escolha dele foi Gálatas, por isso ele fala isso, né, numa entrevista que ele deu, e assim, eu acho que eu sempre sou um crítico que às vezes, não seria um crítico, mas colocando em outras palavras, sou um lamentador da falta de comentários que nós temos no Brasil de outras perspectivas. Esse comentário, ele saiu muito rápido para o português, não é querendo dar o jabá aqui para Thomas, mas é que foi muito rápido. Ele saiu no ano e ele já foi traduzido e ele já está aqui nas nossas mãos, então a gente tem uma vantagem em comentário traduzido sem aquela diferença de 10, 20, 30 anos depois que ele foi lançado nos Estados Unidos. Sim, que daí algumas coisas até caducam, né? Já está até caducado. Isso significa que a gente tem um puro suco aí de todas as discussões que estão acontecendo em Gálatas atualmente, e você tem o N.T. Wright que escreve de forma pastoral. Querendo ou não, antes de você criticar o N.T. Wright, leia alguma coisa dele que você vai ver que ele escreve de uma forma assim tão bela, tão acessível e falando coisas que, de fato, algumas coisas vão trincar, complicar, mas você percebe que a linguagem dele é todo tempo uma linguagem tentando alcançar um público mais geral. Por isso que eu tenho muita admiração pelo tio Tom. Exatamente. Alcino, é isso? Vale a pena? É isso, vale muito a pena. N.T. Wright sempre vale a pena, concordando ou discordando, mas se você lida com Bíblia, se você lida com teologia, você precisa conhecer o pensamento daquele que é o teólogo protestante mais importante que a gente tem hoje aí, vivo no mundo, em matéria de repercussão acadêmica, em matéria de divulgação teológica. Dificilmente a gente vai encontrar alguém maior do que o N.T. Wright hoje. Muito bom. É isso, gente. O link para você
você adquirir este comentário de Gálatas do N.T. Wright está aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no YouTube, tá bom? Lembrando que se você compra pelo nosso link na Amazon, você abençoa demais o nosso ministério. E qualquer coisa, tá? Você clicou nesse link aí, caiu no comentário de Gálatas, mas você viu uma vassoura que você tá precisando, a Amazon te sugeriu uma Alexa, ela te sugeriu alguma coisa que você tá precisando, você botou no carrinho, a gente ganha comissão também, beleza? Aí você lembrou, eu preciso comprar um PlayStation 5 agora pro Natal. E clica nesse link aqui, vai lá, procura o PlayStation e tá tudo certo. Ou tem o banner também no nosso site, bibotalk.com. Tudo isso você nos ajuda bastante. Obrigado, Gui, pela tua presença aqui neste podcast. Tamo junto. Valeu, amigo. Valeu, Alcino. Valeu, pessoal. Prazer estar aqui com vocês sempre. Tão legal, falando ainda mais do tio Tom aí. É isso. Alcino, obrigado pela tua presença, mano, mais uma vez aqui também. Tamo together. Tamo junto, Bibo. Valeu. Prazer gravar com o Guilherme mais uma vez também. Sempre muito bom. Tamo juntos aí. É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Lembre-se, terça-feira tem BTcast e sexta-feira tem BT Papo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.